E eu já vou começar de cara chutando balde com o Enzyme N179, talvez o mais feio logo no começo. Esse carro, apelidado de ralador de queijo por razões que você já deve desconfiar, é um dos mais feios da história, talvez o mais feio. Seu diretor técnico John Baldwin e o chief designer Shalab Ahmed, eu não tô brincando, não é um trocadilho, esse é o nome do cara, resolveram criar numa época em que todo mundo inventava muita coisa e às vezes dava certo, e ao invés de colocar os radiadores nos sidepods, como já vinha sendo a tendência nos anos 70 depois do Lotus 72 de Colin Chapman, resolveram fazer algo que ninguém ainda tinha feito, instalando os radiadores na frente, mas não no nariz, em cima da carenagem. A ideia deles era livrar espaço nas laterais, nos sidepods, para maximizar os túneis de Venturi, na época da febre do efeito solo. Mas o problema é que instalar todos esses equipamentos no nariz do carro deixou ele com uma tendência louca a sair de frente, já que os radiadores, a tubulação e o líquido que vai dentro pesavam demais, desequilibrando o carro. O N179 teve como melhor colocação um 13º lugar e conseguiu classificar-se apenas 4 vezes. Depois desapareceu, com a equipe revertendo para um design mais convencional e, a bem do bom gosto, nunca mais foi visto. O problema de deixar a criatividade voar é que não há limites para o bem e para o mal. Desenhado por Frank Costin, o March 711 até conseguiu bons resultados, indo ao pódio mais de uma vez, muito possivelmente por causa do braço do seu piloto principal, Ronnie Peterson, e foi pilotado por gente como Niki Lauda, Henri Pescarolo e José Carlos Patti. Numa época em que algumas equipes, como a própria March, vendiam seus chassis para clientes, correu com a equipe de fábrica e também para um iniciante chamado Frank Williams, por onde inclusive estreou Patti. Ativo entre 71 e 72, teve inclusive na March, na equipe de fábrica, 2 motorizações diferentes, com um carro andando com o Cosworth DFV e outro sendo empurrado por um propulsor da Alfa Romeo, debaixo do mesmo teto. Pelas mãos de Peterson, fez em 71 4 segundos lugares, um terceiro, um quarto e um quinto, dando ao sueco o vice-campeonato, ainda que tomando uma luneta de Jack Stewart. Mas o que chamava a atenção naquele carro naquele ano era a configuração tábua de passar roupa da asa dianteira. E foi com ela que o sueco Peterson fez o que faz o Vasco, conseguindo então o vice. Maldade, né? Mas sua feiura não se limitava à asa dianteira. O chassi também era ele todo meio esquisitão, com sidepods que a gente poderia considerar rudimentares, numa época em que ele dividiu a pista com o 72 da Lotus. E aí ficou triste para eles. Tudo isso mais uma traseira com o motor a descoberto além da caixa de câmbio davam ao 711 uma aparência de uma salsicha que cozinhou demais e começa a rachar. O Ligier JS5 é um velho conhecido meu. Isso porque lá pela segunda série, com 8 anos de idade, eu tinha um estojo que tinha o carro desenhado. Mas na segunda configuração do carro, que não é a feiosa que faz ele estar nessa lista. Porque o primeiro modelo do JS5 era horrível e deu a ele inclusive o apelido de Teapot, ou chaleira. Foi uma época em que todas as equipes, Ferrari, McLaren e por que não a própria Ligier, exploraram o uso do airbox, a entrada de ar por cima da cabeça do piloto, até o limite em que a FIA resolveu parar com aquela brincadeira. A Shadow, por exemplo, com o DN7 também tentou. Era o primeiro projeto da equipe de Guy Ligier na Fórmula 1 e tinha o nome JS5 porque ele já vinha fazendo carros no Mundial de Sport Protótipo antes de resolver ir para a categoria máxima. Ele assume a estrutura da equipe Matra e projeta o carro que tinha um chassi, admitamos, elegante, ou pelo menos eu acho, talvez seja a herança afetiva lá do estojo do colégio. Com a chaleira instalada, ele parecia pronto a tombar a qualquer momento. Afinal de contas, olha o tamanho dessa trapizonga. Mais tarde, no ano de 76, ano em que ele estreou, foi ordenado junto com os outros a cortar aquele negócio fora. E aí todo mundo teve que repensar suas ideias, como aconteceu inclusive com Ferrari e McLaren, que disputavam o campeonato daquele ano. Mas o carro era decente, tanto que conseguiu um segundo, 2 terceiros e 2 quartos, levando o time à 6ª posição nos construtores, mesmo correndo com apenas um carro guiado por Jacques Laffite.